Oi pessoal do Pistão Criativo, hoje a gente está aqui com dois convidados especiais, eles são da Cogumelo Plutão. Eu vou falar um pouquinho com o Blanche hoje, falar um pouquinho mais sobre o testemunho da Esperando na Janela, que é uma música que todo mundo conhece, e se você não conhece, quando você ouvir, você vai saber que você conhece. Então, eu quero que o Blanche fale um pouquinho da história dessa música, porque todo mundo é curioso para saber, né? A história da música, para contar a história dessa música tem que se contar como é que era a minha vida antes dessa música, né? Então eu era um jovem que teve uma criação muito depressiva, um jovem completamente melancólico, com problemas existenciais, com uma família destruída, onde houve um abandono paternal, que simplesmente foi embora, largou a família, e esse abandono paternal ele teve uma influência extremamente negativa na minha vida, né? Esse abandono de um determinado ponto de você ficar sem referência, né? E tudo que essa pessoa tentava ensinar para você, você viu que nada se aplicou, digamos assim, né? Tudo que ele falava sobre Deus, por exemplo, era tudo, não caiu a ficha porque não se aplicava verdadeiramente aquilo, né? Era só da boca para fora. Então isso foi formatando uma persona dentro do meu crescimento ao longo assim, dos meus 13 anos de idade, onde eu virei uma pessoa literalmente um ateu, um depressivo. Com 14, 15 anos eu já tentava tirar minha própria vida, sabe? Então era um momento de muita depressão ali, conviver com aquele ambiente destrutivo, né? Uma família sendo toda trocada, por exemplo, por uma amante que ele tinha, entendeu? Numa outra cidade, Fortaleza, que depois veio a tornar-se a esposa dele, mas no momento ali era uma amante. E aquilo ali destruiu a cabeça da nossa família, destruiu a minha mãe, meu Deus do céu, minha mãe sofreu muito. E eu fui sendo um estudante que era trancado dentro de um quarto, que só tinha livros de filosofia para ler, e de vez em quando ele voltava de viagem era uma repressão muito grande em cima dos filhos da família, porque ele não gostava de conviver com a gente, a verdade era essa. Ele queria estar lá com a mulher dele, né? Que ele estava lá. E pra gente era só grosserias e coisas que desagradavam, né? Então eu fui criado, digamos assim, a figura que eu deveria entender que era uma figura paternal, de amor, não se aplicou em nada para mim. Então eu fiquei sem a figura paternal nesse processo. E vendo uma família cada vez mais sendo abandonada, uma mãe sofrendo, sendo trocada. Nossa, nos natais não tinha ninguém perto da gente, sabe? Foi muito difícil. Ao tempo que, quando chega um dado momento, então nesse momento, né? Nesse momento que acontece isso, ele vai embora, ele larga a família em um determinado ponto. Eu estava com 21 anos, definitivamente ele foi embora. Eu tinha uma irmã, cara, com diferença de uma de 13 anos e outra de 17 anos, diferença de idade, porque são eram crianças, né? Então você imagina, você ficar sem uma referência familiar dentro de casa, eu tentando estudar, sendo um estudante de jornalismo e publicidade em um determinado ponto, e ia para a igreja de vez em quando acompanhar minha avó, que era testemunha de Jeová, tadinha, que era a mãe dele, né? E aí aquilo foi afetando psicologicamente, uma destruição familiar causada, cara, destruiu a família. E eu passei a virar uma pessoa sem fé na minha vida. Eu virei um cara completamente não acreditava em nada. Ele era um cara que sempre tentou vender espiritualidade pra gente, era um cara até de maçonaria, essas coisas, sempre visão de Deus, e nada daquilo se aplicou. Então, sabe quando você fica rebelde contra, não, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada do que ele pregou, aquele homem que era a figura paterna, né? Então isso foi destruindo a base mental, a ponto de eu conviver uma adolescência extremamente depressiva e tentando me matar, literalmente, porque era depressivo. Eu era um garoto que até os 18 anos eu nunca namorei, entendeu? Então você imagina, então era muito difícil. A minha confiança era zero em mim, entendeu? Porque tudo que eu fazia, se eu desenhasse um quadro, era uma porcaria. Se eu mostrasse uma música linda minha, você não sabe compor, isso aqui lá, é só coisa para baixo, entendeu? Depreciando. Então eu não tinha muito incentivo a não ser da minha mãe. Minha mãe sim, era uma pessoa que chegava junto, uma pessoa que incentivava o meu lado artístico, estava junto comigo, olha, você pode melhorar, vamos fazer não sei o que lá. Então a minha mãe era uma verdadeira artista, era uma artista plástica, e o que há de bom de mim como artista é oriundo da minha mãe, eu puxei a ela, entendeu? A Maria Inês.
E ela foi uma pessoa que me ensinou muito, assim, né? Era uma excelente desenhista. Então ela era... E nós tivemos muitos instrumentos em casa por causa dela. Então por isso que eu sou muito instrumentista, porque ela tocava violão, ela tocava sanfona, ela tocava órgão, tocava piano. E daí vem esse meu lado, eu tendo acesso, né, desde criança, e estudando um pouco, eu virei um muito instrumentista. Obviamente, eu tive um tio meu chamado Edilson, que era irmão do meu pai, que era musicista e diretor de teatro, e me ensinou tudo sobre arte. O que aconteceu comigo? Num determinado momento da minha vida, eu era um ateu, com problemas existenciais, com problemas depressivos, com tentativas de suicídio. Eu era tão incompetente que até para morrer não dava. Eu tinha pouca confiança em mim, né? Eu era literalmente um cara frágil, um corpo de um homem naquele momento. Pouca confiança. Então você imagina, sendo criado por uma pessoa o tempo todo, você é um porcaria, você não vai ser nada na sua vida, você nunca vai dar certo, esse negócio de música nunca vai dar certo, e você mostrava uma coisa, como se eu mostrasse uma música, minha mãe não, minha mãe já ficava perto de mim, entendeu? Olhando eu tocando no órgão, ensinava técnicas, ela tocava sanfona, né, sanfona maravilhosamente bem. Então eu fui aprendendo esse meu lado muito instrumentista, vem da minha mãe, que é maravilhosa, a influência dela foi muito boa na minha vida. E já a figura paterna era aquela figura que não ficava muito em casa, porque sempre estava viajando e sempre não saía de Fortaleza. Depois descobriu por que ele não saía de Fortaleza. Isso veio destruindo, basicamente, me formatou uma persona dentro de mim, que eu fiquei com bronca ao longo do tempo de pessoas que se envolvem, que traem esposa, sabe? Isso, assim, eu sei o quanto isso pode destruir uma família. E isso veio me... Eu tenho problemas sérios com pessoas que não são fiéis, assim, sabe? Que não são fiéis a uma ideia, que não são fiéis a uma... Defenda, por mais que seja contra o que eu acredito, mas defenda até o final isso aqui que você acredita. Porque eu respeito o cara que defende uma tese e vai até o final. Mas eu não respeito gente que fica trocando, sabe? Então isso formatou. Então o que aconteceu comigo? Quando eu fui um tempo para Brasília, eu fui fugindo do Rio de Janeiro, eu tinha tentado todas as companhias fonográficas, eu era recusado por todo mundo. Essa tua música que você faz é depressiva. Isso no auge do rock. Eu andando com figuras famosas na música do rock brasileiro, todo mundo dizendo, cara, você é um gênio, você vai ter que dar certo. Cara, vai nessa, você tá entendendo? Você vai arrebentar. Todo mundo me elogiava. Crítico musical do Globo, como Tom Leão, todo mundo falava, sabe? E eu andava com algumas pessoas e não, isso não é pra mim, eu tenho que trabalhar, você tá entendendo? Esse negócio de música nunca vai dar certo, porque eu não tinha estímulo dentro da minha própria casa, sabe? Eu ficava como um músico de estúdio, me especializei em ser um músico de estúdio. Eu fiz isso a minha vida inteira, ser um músico de estúdio. Gravando pros outros, eu gravava samba, eu gravava rock, tocava bateria, tocava baixo, tocava guitarra. Eu era muito aquele cara que assim, vamos pagar esse cara que é mais barato chamar ele pra gravar do que contratar um maestro com uma banda inteira. Então eu me especializei em gravação gospel na época da minha vida. Então era mais fácil pagar para mim para eu tocar vários instrumentos do que eles terem uma despesa com uma banda grande. E assim eu comecei a fazer várias obras que hoje são clássicos da música gospel brasileira, mas eu era um ateu, eu não acreditava em nada daquilo. Eu estava ali só como um músico. E aí eu conheci, tem uma época que eu fui trabalhar no estúdio, né, até para aprender também engenharia de som, com o pessoal um estúdio maravilhoso, que era o Hit Studio do Rio de Janeiro, só de pastor, o Hernani, que era uma pessoa maravilhosa. Aprendi muito ali naquele começo com eles ali. Fiquei um tempo, uma temporada, não mais que 2 meses ali, sabe? Mas foi o suficiente para eu ter aprendido quem era quem no meio gospel. Eu vi a Aline Barros começando do zero ali, sabe? Eu vi muitas pessoas, comunidade da Penha, comunidade da Zona Sul. Nossa, todo mundo estava ali naquela época. E eu fui ali como estagiário aprendendo. O que acontece comigo? Quando eu estou em Brasília, que eu saio, que nada estava acontecendo para mim, nada estava dando certo, eu trocava muitas vezes o meu salário para fazer demo, para eu poder mostrar nas companhias fonográficas. Eu era recusado por todo mundo. E eu não tinha compreensão do que era. Eu também eu era muito poeticamente depressivo, você está entendendo? As minhas letras eram muito assim, muito depressiva e tal. Que era aquilo nos anos 80, né? No começo dos anos 90 também.
E eu não conseguia entender o porquê que nada dava certo. Toda hora o diretor artístico, é legal, você canta muito bem, mas cara, eu tenho que, para vender seu álbum, eu vou ter que oferecer uma forca. Compre o álbum, seu álbum e mais uma forca para se matar. 1 metro de corda. 1 metro de corda, entendeu? Porque é muito poeticamente depressivo. E eu não entendia, porque esse era o meu universo na época. Até que um belo dia eu vou passar um tempo em Brasília, passei 1 ano, conheço uma menina chamada Meg. Essa menina chamada Meg, ela veio influenciar o meu modo. Ela tinha 13 anos de idade, uma menina maravilhosa, ela tinha um irmãozinho que era mais ou menos uns 4 anos mais velho que ela, vinha de uma família pouco, digamos, amorosa, e a gente fez amizade. Ela vendia salgadinhos lá em Brasília para sustentar um grupo de 6 mulheres de um lugar assim que cuidava de velhinhos, sabe? Ela vendia, ela fazia em casa, e foi assim que eu conheci dessa menina. Era uma menina maravilhosa, chamava-se Meg. Ela tinha 13 anos de idade, mas com a mente maravilhosa, parecia uma adulta. E a gente fez uma amizade no primeiro momento, ela oferecendo salgadinhos, tentando vender. Eu estava com fome, duro, pobre, tentando a vida em Brasília, meu Deus. Ela foi e ofereceu para mim um salgadinho, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Ela estava vendendo como se fosse hoje R$5 um salgadinho, assim, sabe? Para levar o dinheiro para sustentar umas senhoras. E era a última, aí foi assim que eu conheci ela. Essa menina, ela passou o tempo todo, de 1 ano que eu fiquei em Brasília, falando de Jesus, Jesus, Jesus na minha cabeça. Eu, não acredito nisso. Mas você acredita mesmo? Você sempre era muito ateu, né? E ela vinha pregando, assim, aos poucos para mim. Era uma menina maravilhosa, parecia um anjinho, uma lourinha linda, parecia um anjinho, ela, delicadíssima. E aí eu era bruto no meio de motociclista, sabe? Aqueles roqueirão doidão, tudo droga, tudo me cercando naquela época. Era isso. É um dado momento da minha vida, eu saí de Brasília,